Olá, você que está me vendo ou me ouvindo aqui nesse podcast. Por que eu falo me vendo ou me ouvindo? Porque nós estamos no YouTube e também estamos nas principais plataformas de áudio do mercado, como Spotify, Deezer, Apple Podcast e mais 6 agregadores de podcast. E se você estiver aqui no YouTube, aproveita, inscreva-se no canal, comece a seguir a gente, dê um joinha nesse vídeo aqui, nesse podcast, que vai estar muito bacana, e nos outros também. Quem está comigo aqui hoje é o Marcos Oliveira, que ele é o diretor-geral da Palo Alto Networks para o Brasil. Tudo bem, Marcos? Como é que você está? Tudo bem, Guido. Boa tarde. Prazer em revê-lo depois de mais de uma década. Mais de uma década, exatamente. A gente conversou, o último podcast que eu fiz com você foi há uns mais de 10 anos, né? Acho que os dois tinham cabelo, né? Os dois tinham cabelo ainda, exatamente. A gente falou, naquela época foi na Blue Coat, se não me engano, né? Correto. Exatamente. E de lá para cá mudou muita coisa, hein, cara? Naquela época estava começando nuvem, lembra disso? Sim. Né? Tava começando nuvem, eu fazia vários debates sobre nuvem naquela época, né? E era meio uma incógnita. As pessoas falavam assim, como é que eu vou tirar meus dados e jogar para fora da empresa? Aquela coisa toda que você lembra muito bem, né? Uhum. Hoje você está numa empresa que é uma referência no mercado, que é a Palo Alto, né? Explica um pouquinho o que é a Palo Alto, uma empresa de segurança. Uhum. Sim, é uma empresa de segurança cibernética. Hoje ela é considerada a maior empresa de cyber do mundo, né? Corporativo. Tá. E ela atua em 3 áreas. Nós atuamos na parte de segurança de rede, tudo que se diz rede interna. Rede interna da empresa, segurança da nuvem, então tudo que está fora da empresa, e também numa parte que nós chamamos de Cortex, que é uma parte de segurança para a área de operações, que está mais vinculada à parte de investigação e resposta a incidente. A gente, nesse caso, protege os dispositivos contra esses ataques. Entendi. A coisa ficou bem mais complicada do que há uma década atrás. Vamos botar uma década como referência. Sim. Né? Por quê? Porque segurança em nuvem, os dados estão completamente dispersos, né? E além de você ter os dados na nuvem, você tem os dados também dentro das empresas, né? Uhum. E você tem um elo mais fraco aí, que é o ser humano, para administrar tudo isso, né? Sim. Como é que você vê essa mudança daquela época para agora? Olha, houve uma transformação muito grande. Eu gostaria de pegar um gancho, Guido, para retratar um pouquinho, que foi a pandemia. Sim. A pandemia foi um marco, divisor, né? Um divisor. Por quê? Porque ali houve uma quebra de confiança em relação ao ambiente. O que eu quero dizer? Antes da pandemia, todo mundo ia para o trabalho. No trabalho você tem todos os controles, você está seguro. Com a pandemia, todo mundo teve que se dispersar. Todo mundo foi para casa, você perdeu o elo de confiança, você perdeu o controle que você tinha. E depois da pandemia, acelerou muito esse processo. Sim. No caso de nuvem, né, a utilização de aplicativos, de aplicações na nuvem. Mas o que aconteceu hoje é que hoje você pode estar em qualquer lugar, Sim. utilizando qualquer dispositivo, acessando qualquer coisa em qualquer lugar. Você pode acessar aplicações na sua empresa, você pode acessar diretamente na nuvem. Então, esse foi um cenário muito complexo que exige novas tecnologias. Por isso que a gente hoje está com muitas tecnologias avançadas para poder atender esse novo ambiente de pessoas acessando de qualquer lugar qualquer coisa. Então, foi isso que melhorou. Isso traz os seus desafios. Claro. Vocês lançaram uma pesquisa recentemente, né? Fala um pouco dessa pesquisa para mim. Foi só Brasil? Foi mundial? Essa pesquisa foi feita com 2.800 profissionais de 10 países de vários segmentos. Segmentos de serviços, segmentos de saúde, segmentos financeiros, telecomunicações, energia, mídia, tecnologia. Então, foi interessante porque a gente consegue ter um panorama muito bom desse estado com relação à utilização de nuvem e seus principais desafios.
O que mais te chamou a atenção nessa pesquisa? Qual é que foi um destaque? Vamos falar para o Brasil. Tá bom. Alguns destaques interessantes, Guido. O primeiro destaque é que as empresas brasileiras, 61% dessas empresas investiram, em média, 52 milhões de reais em nuvem. Tá, 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares. 61% comparado com 59% da média fora o Brasil. Então, o Brasil está em linha com os investimentos. Isso é uma coisa boa, né? Do ponto de vista de competitividade, sim. Isso daí é uma coisa boa. Então, esse é o primeiro. Por outro lado, tem alguns desafios. Um dos desafios é a utilização de inteligência artificial para a criação de código. Sim. Isso traz um desafio com relação à segurança, com relação à vulnerabilidade, exploração. Aliás, é uma preocupação para as empresas de inteligência artificial, porque do mesmo jeito que você tem que aplicar a inteligência artificial aqui, você tem o outro lado também de quem está atacando que está usando a inteligência artificial, né? Sim, tem esses dois lados. Isso é um bom tema de debate. Fecha, né? O teu raciocínio, depois tá. Tá ótimo. 53% dessas empresas têm a preocupação com relação à criação de código de inteligência artificial para acelerar as aplicações de nuvem. Sim. Então, isso é um fato. Tá. Mas isso tem uma consequência. A consequência é que, se você não tiver uma boa supervisão, você acaba, nessa criação de código, deixando passar vulnerabilidades e coisas que... Então, tem um ponto de atenção. Ou então você acaba até dando um garrote na operação, né? Sim. Então, tem o lado positivo, lados, né? Tem um lado positivo da aceleração, mas tem um lado de que você precisa ser bastante coerente com a análise do código. Então, esse é um ponto... Outra coisa interessante é que, do lado positivo, é que o Brasil está, junto com a Singapura e com a Índia, como os 3 países que mais adotam a inteligência artificial na construção dos códigos. Entendi. Isso sobressaiu. Então, o Brasil é top 3 nessa utilização. Então, o brasileiro, ele adotou a inteligência artificial para acelerar esses processos. Sei. Agora, será que o Brasil é um grande criador de códigos maliciosos, né? Um dos maiores do mundo, né? Se não for o maior. Uhum. Eu até brinco dizendo assim, olha, pessoal, vocês não veem mais assalto em banco, né? Hoje a engenharia social com o Pix. Uhum. Né? Por que o cara vai se arriscar a assaltar um banco na Paulista para sair de carro na Paulista fugindo? Já era, por exemplo. Né? Não tem como. É muito mais fácil hoje. Eles usam inteligência artificial, eles usam simulações de data center, né? Para fazer... Eu já recebo toda semana. Minha filha dizendo que está na loja comprando um celular que precisa de um Pix porque ela está sem rede lá na hora. Essas coisas malucas assim, né? Quer dizer, o Brasil, por ter esse perfil de fazer códigos maliciosos, e não sou eu que estou falando, nem você, é o mercado que diz isso, né? É por isso que ele é tão cuidadoso, assim, é por isso que ele é visto como um país que está usando bastante prevenção, por exemplo. Eu acredito, Guido, que nós temos uma característica no Brasil. Então, temos, primeiro, pessoas inteligentes. Sim. Independente do lado. Dependendo do lado, não importa. Pessoas inteligentes. Nós temos uma cultura social muito aberta, ela abraça, a tecnologia. Então, acho que é um cenário um pouquinho voltado ao perfil do brasileiro. Então, o brasileiro, ele adota a mídia social, ele adota a internet, ele adota essas coisas aí. E esses atacantes sabem que o perfil do brasileiro é mais aberto. Então, por isso que tem o crescimento dessas aplicações maliciosas. Eu acho que o nosso ponto de vista é que nós temos que ser muito mais precavidos, sabendo que tem esse movimento. Sim. Tá? Então, é mais uma conscientização de que, sabendo que o brasileiro é inteligente, sabendo que ele tem dos dois lados, né? Existem essas duas moedas, como que
o usuário pode ser mais atencioso, se precaver, sabendo que tem sites maliciosos, tem sites falsos. Sim. Então, conviver com esse cenário. É um campo minado, né? É um campo que merece uma atenção dobrada. E não podemos achar que está ok. Temos que validar. Claro. Isso vem um pouco daquele termo que eles usam, que é confiança zero. Sim, é o Zero Trust famoso. Temos que validar tudo. Exato. Agora, vamos ser mas sinceros. isso é contra o nosso... Exatamente. Vamos ser sinceros. O usuário comum, tá? O usuário de celular, que está em casa, ele não quer se preocupar com isso, né? Não. Entendeu? Ele não quer saber de segurança. Para ele está tudo seguro. Para ele está tudo tranquilo. E outra coisa, me pergunto, que antivírus que eu uso no meu computador? Cara, eu não sei responder mais. Estou errado em não saber responder? Você não precisa saber. Mais. Você precisa só utilizar. Então... utilizar um antivírus já te coloca numa posição de vantagem. Eu acho que o ponto de utilizar e não utilizar, Guido, é um ponto muito maior, que é o risco desse usuário quando ele vai para a empresa. Sim. O usuário que não tem o letramento, a empresa precisa ter sem dúvida, outras formas de ou evangelizar ou ajudar, porque ele vira um elo fraco dentro da empresa. Porque ele está utilizando o seu dispositivo na empresa sem a segurança adequada. Exatamente. Então, você falou em pandemia, né? Deve ter sido um horror, corporativamente falando, quando eles tiveram que pegar os computadores e botar na casa das pessoas, porque lá dentro da rede eles não tinham o menor domínio, né? Sim. Entendeu? Lá tinha tudo coisa insegura. Wi-Fi, senha do Wi-Fi insegura. Senha da TV, Smart TV, insegura. Se o cara tivesse uma Alexa também, uma senha insegura. A empresa ia botar o dela dentro desse ambiente de rede, deve ter dado um frio na barriga tremendo, hein? Esse foi o melhor cenário para os atacantes. Pois é. Esse cenário, mais aquele cenário do fake news e do Covid para cá, aquela coisa toda. Então, é nesse cenário que eu acho que as empresas de segurança, elas aceleraram seus desenvolvimentos para que pudessem ajudar essas empresas a se fortalecer. E foi nessa época que a parte de cloud começou a crescer, porque ela virou uma alternativa saudável para não parar os negócios. No caso de vocês, que vocês são 100% corporativos, né? Você já estava na Palo Alto nessa época? Já, né? Já. Foi, deve ter sido um voa barata danada, né, cara? Porque imagina... Foi bastante desafiador, porque muitas empresas precisavam fazer a transição rapidamente. Rapidamente, exatamente. Então, e com segurança. E com segurança. Então, nós conseguimos ajudar muitas empresas fazendo essa transição. Então, foi um trabalho bastante árduo. Aí você tem uma coisa, não são só vocês que têm que fazer isso, porque vocês têm, como qualquer empresa do porte da tua, vocês têm um canal, vocês têm empresas que são integradoras, né? Vocês têm que ter tido ali uma confiança e uma conversa exaustiva, né, para azeitar tudo isso. Ou foi mais tranquilo? Foi mais tranquilo. Na verdade, foi mais uma transição tecnológica de tirar os seus ativos aqui e de uma forma segura transportar para lá. Ou, uma vez que a empresa tivesse já ido para a nuvem, o próximo passo é como nós asseguramos que a conexão até a nuvem está segura. Então, foi aí que surgiu, por exemplo, você deve ter ouvido falar nessa tecnologia chamada SASE. Ah, sim. O SASE veio para isso. O SASE, ele nasceu para mitigar ou para ajudar essas empresas que estavam na nuvem e precisavam de conexão de segurança. Explica para a gente o SASE, para quem nunca ouviu falar do SASE. O SASE é uma tecnologia... Imagina que se você tivesse na sua empresa
você teria que ter o seu controle. Eu precisava saber se você é o Guido. Isso. Se o computador que você está acessando está seguro. E o que o Guido precisa ou pode acessar dentro daquela empresa. E tem o hábito, né, também de... E tem todo o seu comportamento. Só que o Guido agora, ao invés de acessar o que está na empresa, ele precisa acessar o que está em qualquer lugar. Então, se você tinha uma conexão direta, seja Wi-Fi, seja o que for, para a nuvem, você está no ar. E como que eu vou controlar o Guido acessando qualquer coisa? E como eu vou saber que o dispositivo que você está usando é o seu? Se o que você está autenticando é você. Exatamente. Então, o SaaS veio para ajudar a ter essa conexão para esses serviços de nuvem. O fato de, na Europa, ter começado primeiro a Covid, né? E demorou algumas semanas para chegar aqui. Isso aí serviu de alerta também para fazer isso aí vai chegar no Brasil, hein? Acho que todo mundo foi pego de surpresa, né? Mesmo, né? Porque quando chegou, tudo no início tudo parecia tão longe. Pois é. E de repente... Mas isso também demonstrou como a logística mundial é efetiva, né? Sim. Que chegou rapidinho em todos os lugares. Escuta, no mercado corporativo, existe a ideia forte de mitigação de risco? Ou o normal é, rapaz, aconteceu e agora o que a gente faz aqui? Essa é outra pergunta fundamental, Guido, que a gente tenta olhar do ângulo, olhando da empresa, né, tentando se colocar no lugar da empresa, né? Porque hoje as empresas corporativas, ela tem muito desafio. Sim. Então, os desafios normais de falta de recurso, falta de investimento, tem uma série de desafios que as deixam numa condição menos privilegiada. Sim. Então, vamos partir do princípio de que todo mundo tem o seu desafio. Eu acho que não é só uma questão de tecnologia, é uma questão de arquitetura, uma questão de a empresa saber lidar com esses riscos ou escolher os riscos ou priorizar esses riscos de negócio que às vezes vai precisar da tecnologia. Então, eu queria colocar esse ponto de que a empresa pode não estar no seu maior grau de maturidade tecnológica, mas ela tem muito o que fazer, ela tem coisas para fazer, como, por exemplo, saber qual é o grau de maturidade que ela se encontra para poder olhar os seus riscos. E outra coisa, saber priorizar. Se eu não tenho investimento para comprar tudo, o que eu preciso proteger? Sim. Eu acho que tem essa discussão mais estratégica o que eu faço quando eu não tenho todo o dinheiro. Sim, verba suficiente. Né? Então, acho que passa por essa análise de risco, essa conscientização dos executivos perante a esse risco e uma conscientização do seu grau, onde você está, e uma jornada construtiva e consistente. Olha, nesse momento eu não tenho todo o dinheiro para fazer esse investimento, esse é o primeiro ponto, mas eu vou começar por aqui e eu sei qual é a sequência disso. Certo. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, Guido, a outra forma de olhar é, se eu não tenho dinheiro para fazer isso, eu não tenho investimento para fazer isso, qualquer nova iniciativa de negócio, por que eu já não começo seguro? Claro. Tá bom, eu sei que precisa resolver um monte de coisa ali, mas a partir de hoje eu quero mudar a minha atitude, eu quero mudar a minha conscientização. Sim. Acho que é um pouco disso. Muitas empresas esquecem de começar agora sendo diferente, ou agindo diferente. Claro. Isso também passa pelo modelo organizacional. Claro, ou seja, passa também pela cultura interna da empresa, né? Correto. Que é bastante importante também, né? E outro ponto que você falou que é super, super pertinente, que você falou, o que eu faço? Na hora que acontecer, deixa acontecer. Exatamente. E aí,
eu trago também um outro ponto de conscientização, que é o seguinte: se a gente for olhar a maioria das empresas que foram invadidas no Brasil nos últimos tempos, nós vamos ver algumas coisas em comum. Uma delas é que essas empresas, independente do tamanho ou do segmento, não tinham um processo de resposta a incidente definido. Sim. Eles não tinham treinado, não tinha simulação, eles foram pegos de surpresa. Sim. Isso é fundamental, Guido, porque isso passa por um tema chamado de resiliência cibernética. Tá. Então, se a empresa que é resiliente, ela já fez o trabalho antes, ela já fez simulação, a governança tá mais ciente de que isso é necessário, e se por acaso acontecer alguma coisa, provavelmente ela tem o processo, ela sabe o que faz. Sim. Eu sei que botão eu vou desligar, eu sei quem eu tenho que procurar, qual o processo que eu preciso definir. E isso é fundamental, porque hoje em dia você pode até não ter os investimentos, mas você não se preocupar com a resposta de incidente, isso é gravíssimo. Porque se acontecer e você não estiver preparado, pois é. Esse é um ponto fundamental. O prejuízo financeiro ele é fatal. Agora, pior do que isso é a imagem da empresa, né? O prejuízo financeiro é a imagem, e se você não tiver forma de mitigar isso e de investir, você ficou no mesmo lugar, você ficou até pior. É continuidade do negócio, né? Continuidade do negócio. Então, acho que isso é um tema que nós esperamos que fique claro para esses executivos. E o mercado tem essa consciência? Algumas empresas, sim, tá melhorando, mas... Em qual nível de empresa? Mega empresa, as grandes corporações, as médias, as pequenas, como é que tá? Uma empresa que já nasce hoje, uma startup, já nasce com essa consciência, por exemplo? Algumas, sim. Algumas empresas, algumas startups já nascem assim. Tem empresas médias assim, tem empresas grandes assim, mas nós estamos falando de um percentual ainda baixo perante a conscientização desse preparo, né? E isso não é só aqui no Brasil, não, né? Isso é mundial. É mundial, Isso né? é mundial. E aquelas empresas que têm essa consciência, elas são melhores. Sim, claro. Elas acabam... Respondem melhor a crise, responder né? melhor e compete melhor. Sim. Tá? E aí tem um outro ponto interessante, queria só colocar 2 pontos rapidinhos aqui, tudo bem. Que vem com relação a outra mudança que está acontecendo, né? Dois fatos interessantes, na minha opinião. O primeiro fato é que no ano passado a SEC nos Estados Unidos implementou uma lei de que as empresas de capital aberto têm até 4 dias para reportar um incidente cibernético. Já pensou. 4 dias. Então, se você não tem a governança, se você não tem um plano de resiliência, sim, em 4 dias você não faz sabe nada. Mas isso é um ponto fundamental. Já está em vigor isso? Já está em vigor. E na Europa está tramitando uma lei, olha só que interessante, chamado NIS 2, de que o board, o conselho e os executivos das empresas, a partir de agora, a partir do momento que a lei for implementada, serão juridicamente responsáveis por incidente cibernético. Mas vão responder com bens, assim? Vão responder juridicamente. Juridicamente. Olha que interessante, nunca existiu. Então, você vê, Guido, que está havendo um movimento muito forte para acelerar o processo de conscientização e o processo de melhoria dessas empresas, da governança da empresa. Isso são fatos importantes. Sem de dúvida. Que é mais um motivo para esses conselhos e os executivos terem essa consciência e ajudar na definição desses riscos. Claro. É impressionante, né? Porque até agora não tem isso, né? Até agora era algo mais voltado... Na verdade, caía em cima do CISO só. Sim. Então, o CISO estava solitário nessa. E, na verdade, isso é uma questão de risco de negócio. Claro, risco de negócio. É isso. Por falar em CISO, como é que os CISOs estão hoje? A vida de um CISO hoje, ela é estressante, né?
Principalmente no fim de semana, né? Porque os caras do outro lado lá sabem que no fim de semana a coisa é mais branda na segurança, né? Eu acho que, assim, minha opinião, né? Os CISOs... Nós estamos batendo papo aqui. Sim, tá? Não, na minha opinião, os CISOs, se a gente for olhar no tempo, os CISOs têm evoluído. Sem dúvida. Eles têm melhorado na comunicação, né, de negócio, tanto que existem CISOs, existem os BISOs, né? Os BISOs, que é uma ramificação disso. Só para você que está vendo a gente aqui, não sabe o que é um CISO, não sabe o que é um BISO, é o cara responsável pela segurança de uma empresa grande. Vamos botar assim. Esse é o CISO. E o principal responsável. E o BISO é a mesma coisa, mas tem que falar de negócio e não tecnicamente. Business, é o business. Mas assim, eu acho que essa função ela se tornou mais relevante, mas por outro lado, eu acho que ela precisa da ajuda, da aproximação com relação à área de negócio. Sim. Ela não pode continuar sendo isolada. Então, eu acredito que o CISO ou o BISO ainda tem bastante responsabilidade. E essa responsabilidade poderia ser compartilhada de uma outra forma. Que ainda não é, né? Porque é um tema de risco de negócio, não é um tema de segurança. Pois é diferente. Então... exatamente, não é só segurança, não, é risco de negócio mesmo, né? Uhum. Tem aquela... Muita gente fala, né? Você quer medir o risco da tua empresa, o que acontece? Tira tudo da tomada. Baixa a chave geral lá e fica 3 dias sem fazer nada para você ver. E é nessa hora também, Guido, que a inteligência artificial também ajuda. Claro. Ela também está aqui para ajudar. Eu vou te dar um exemplo. Hoje a inteligência artificial, seja com relação à segurança de nuvem, ou seja com relação à resposta a incidente, ela acelerou muito. Ela hoje, porque olha só que interessante, todo mundo sabe que a inteligência artificial, ela funciona melhor com grandes volumes de dados. Sim, grandes volumes. E com relação à resposta a incidente, isso é verdadeiro. Então, hoje... numa empresa, você tem esses sensores, você tem luzinha piscando para todo lado. Sim. Você tem muito volume de dados, de logs para coletar. E é nesse ponto que a inteligência artificial pode ajudar a ser efetiva, que ela consegue fazer o que o humano faz, que é processar rapidamente milhões e milhões de informação. Ela consegue fazer melhor que o ser humano, que é contextualizar a linha do tempo do que aconteceu e consegue automatizar os processos. Então, eu só queria pontuar que, por um lado, é um desafio a resposta a incidente, mas, por outro lado, a inteligência artificial hoje é onde ela melhor atua com relação à segurança. Eu sei que quem está vendo a gente aqui deve estar pensando assim, esses caras estão falando de inteligência artificial que bloqueia, que não sei o quê. Agora, e o outro lado também usa, né? O outro lado também usa. Por isso que o outro lado que está atacando também usa inteligência artificial, né? O outro lado também usa, e nós temos uma situação que é importante também colocar. Nós temos os atacantes utilizando inteligência artificial para acelerar os seus processos. Isso. Nós temos dentro das empresas muita gente utilizando inteligência artificial e às vezes de uma forma não gerenciada. Sim. Então logo nós vamos ouvir falar do tal do Shadow AI. Teve o Shadow IT, agora o Shadow AI. E isso gera um desafio, porque quando os usuários começam a utilizar e você não consegue saber o que eles estão utilizando, é nessa hora que provavelmente a confidencialidade e privacidade. É aí que pega um pouquinho, né? Eu posso chamar o Shadow AI de o famoso limbo, né? Quer dizer, você não sabe o que está acontecendo. Aquela zona cinzenta, né? Aquela coisa assim. E aí o que tem de novo nisso? Hoje, olha só que interessante. Por causa desse advento, as novas ferramentas, tecnologia de segurança, precisam entender que isso é um AI. Precisa entender. Então, está tendo todo essa revolução com o termo AI. Então, os atacantes estão utilizando, os usuários estão utilizando, e está faltando agora as empresas de tecnologia saberem que isso é o AI do bem e esse é o AI do mal. Esse momento que a gente está vivendo.
Aí tem duas coisas que eu quero ver com você, tá? Sobre recurso humano em segurança, tá? Primeiro, existe uma crise ainda de mão de obra para segurança. Sim. Por outro lado, a inteligência artificial, ela está minimizando isso ou, pelo contrário, ela está piorando essa situação? Olha... Ou não dá para medir isso ainda? Bom, vamos analisar um pouquinho. A inteligência artificial ela tem vários benefícios. Sim. De acelerar processos. Isso não tira o fundamento ou conhecimento que uma pessoa precisa ter com relação à segurança. Claro. Então, continua o gap de recursos. Sim. Eu acho que o fato... A nuvem trouxe um alívio que a nuvem automatiza, ela acelera, então Sim. Você não precisa tanto dos recursos que você tinha, apesar que a nuvem também te traz um outro desafio com relação à segurança, que a gente não tocou um pouquinho, que é na área de desenvolvimento. Sim, exatamente. Que também essa pergunta que eu te fiz entra aí também. Né? Entra aí também, que aí também é um desafio de que a área de desenvolvimento, pela característica e pelo objetivo de sempre ser ágil, sim, você acaba, às vezes, não tendo tempo de saber que o que você está desenvolvendo está seguro. Sim. Então, aí é onde vem um pouquinho o desafio com relação à nuvem, do dinamismo da nuvem, né? Mas eu acho que são coisas diferentes. A inteligência artificial vem para ajudar, mas precisa ter esses fundamentos de conhecimento com relação ao recurso. Sim. Quer dizer, essa falta de mão de obra especializada vai ser por muito tempo, muito tempo ainda. E olha só que interessante, a gente está falando especificamente de falta de mão de obra aí, né? Por que existe a falta de mão de obra? Porque a formação... Sim, é deficitária. É igual a outros segmentos. Então, começa... Lá na faculdade, começa tendo cursos disponíveis. Começa antes, né? Começa antes. Então, esse é um tema que vai permanecer por um tempo. Sim. Para a gente finalizar agora, aqui no Brasil, quais são os mercados que mais demandam segurança em nuvem? Quer dizer, é financeiro, é saúde, é educação, é o quê? Eu diria que o que demanda mais são as empresas mais maduras, que estão conscientes de que segurança é um elo importante de competitividade. Sim. Então, elas sabem que estar segura tem uma vantagem competitiva. Claro. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu vejo, Guido, é que tem empresas que elas vão para a nuvem, mas não têm a consciência de segurança. Por causa da correria, da agilidade, tudo isso. Então, a gente está passando por uma acomodação, na minha opinião, ainda. E aí tem o que eu queria também deixar claro é que nuvem, né? A segurança de nuvem é diferente. Você precisa ter uma agilidade, você precisa olhar coisas, por exemplo, os APIs, né, que a gente falou, né, as conexões. As conexões. Então, do mesmo jeito que foi, talvez só depois da pandemia, que caiu a ficha de que a cadeia de suprimento era importante também. Você não. Você seguro ainda não é suficiente. Só você seguro. Você tem que estar seguro e você precisa e agora você precisa saber todas as conexões, terceiros, fornecedores. Olha como nós todos estamos interligados. É essa conscientização que antes nós não tínhamos. Que esse elo é um elo muito mais abrangente. E é um processo realmente... É um processo contínuo. Então, outro ponto importante. Não dá para a pessoa falar, investir uma verba em segurança e falar, agora eu estou tranquilo. Não, é contínuo, né? É adaptativo, é evolutivo, é consistente, é trazendo todo mundo para uma conscientização. É uma jornada, não tem outro jeito. E os devs têm consciência de segurança?
Porque Dev virou uma febre, né? De uns anos para cá, né? Eu acho que os desenvolvedores, eles têm um papel fundamental no que eles fazem para acelerar os negócios. Sim, claro. E talvez se você fosse olhar o job description deles, o job description deles é desenvolver e acelerar o lançamento daquilo. Por isso que eu estou falando. Por isso que tem tecnologias hoje que ajudam os devs a não tirar o foco e a produtividade deles, para que enquanto eles estão fazendo o desenvolvimento, tem a ferramenta checando para eles se aquilo está pronto. Para quando ele lançar, não precisa olhar para trás. Então, não tem nada de errado com eles, eles não precisam saber de segurança. O que eles precisam ter é ferramentas que ajudem a certificar que o que eles estão fazendo está checado. É só isso. Sim, então, acho que é o lado bom. Sim. Porque, caso contrário, entram essas tecnologias que, enquanto ele está fazendo o seu desenvolvimento, eles estão checando se o que ele está usando, aquela versão está usando, está ok. Então, esse é o melhor modelo. Sim. Eles não precisam saber, não precisam desviar do papel deles. Entendi. Olha, daria para a gente ficar conversando aqui bastante tempo, mas eu tenho que seguir um tempo aqui. Sério? A gente vai se... Sério? É verdade, cara, não tem jeito. A gente está aqui já quase 40 minutos conversando, não parece, né? Não parece, Não parece. Mas a gente vai se falar mais para frente aí. Muito obrigado, Guido. Um prazer estar aqui e muito sucesso aí para o podcast. Fiquei feliz de saber que as coisas estão evoluindo. Muito obrigado e obrigado por sua agenda também, que eu sei que ela é bastante concorrida. É um prazer. Tá bom, obrigado. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna. Eu estou gravando aqui nos estúdios Vida Moderna, como você vê sempre nos podcasts. E eu vou terminar esse podcast aqui como eu sempre termino. Eu gosto de dizer o seguinte: além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento e eu te vejo num próximo podcast. Tchau!